Uma das consequências de se ter, de vez em quando, votos favoráveis das bancadas opositoras é que essas bancadas se tornam muito mais exigentes em função da confiança que depositam ao viabilizarem, ao apoiarem medidas que o Executivo toma. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o município de São Pedro Sul necessita de uma leitura política, quer do orçamento, quer dos documentos de prestação de contas. Interessa muito pouco, meus senhores, saber se gastamos muito. Fundamental é saber se gastamos bem ou se gastamos mal. E aquilo que se verifica é o seguinte. Da execução, portanto, deste documentozinho, que é a execução anual das grandes opções do plano, em traços muito genéricos, e é aqui normalmente que estão concentradas as despesas de capital, isto é, daquilo que a Câmara Municipal investe, em traços muito largos podemos constatar o seguinte. Deste programa, tinha previsto e orçamentado, o montante previsto, total era de 18.198.728 euros, dos quais apenas foi executado 9.781.245 euros e 93 cêntimos. Mas permitam-me que vos chame a atenção para mais um ponto. Destes 9 milhões executados, destes 9.700.000 euros executados, 7.019.000 euros diziam respeito a obras de anos anteriores e apenas 2.761.339 euros a obras respeitantes ao ano 2009. E isto, como é evidente, tem uma explicação. As grandes obras da Câmara, conforme já foi esclarecido a esta Assembleia, as grandes obras do município no mandato anterior não estavam ainda contabilizadas e faturadas. E podemos dizer, bem, afinal executou-se mais. Na realidade não estava era contabilizado. Mas é também problemático pensar assim. Porque senão, quando formos a ver o nível de execução da despesa e os níveis de pagamento, a situação financeira do município é ainda pior do que se nos depara neste momento. Eu tive a oportunidade, e julgando por antecipação o raciocínio do Sr. Presidente da Câmara, tive a oportunidade de ver a declaração de votos dos seus vereadores do Partido Socialista a propósito dos documentos de prestação de contas. Os vereadores do Partido Socialista, enfim, fizeram, eu quase que diria, a declaração de voto tabular, isto é, não concordamos, há aqui imensos gastos, o endividamento da Câmara é galopante, nada que nos surpreenda. Surpreende é o teor da resposta do Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara diz que os seus vereadores do Partido Socialista deviam ter em conta o dinheiro que é devido ao município de São Pedro Sul pela execução dos fundos comunitários. Só que se esqueceu ele que a dívida também, que está omitida, que é da bela variante e do acesso a Viseu, porque é daí que vêm esses fundos comunitários, a que Vossa Excelência se referia, porque para serem tão volumosos que mereçam a referência de Vossa Excelência só podem ser esses. O que se esqueceu é que a dívida também e a despesa resultante desses programas não estava também contabilizada. Portanto, mantemos a nossa crítica de que um orçamento tem de ser, e quer o orçamento, quer a execução orçamental, tem de ser politicamente analisada para se perceber das prioridades. E depois percebem-se coisas maravilhosas neste orçamento. Por exemplo, que em termos de execução orçamental da despesa, eu peço desculpa desta apresentação atabalhoada, mas é que, de facto, com 2, 3 dias seria impossível trazer gráficos ou outro tipo de coisa. São contingências, Srs. Deputados, contingências. Da execução do orçamento da despesa, temos que as despesas correntes foram executadas a 78,09%, isto é, a máquina da Câmara, aquilo que estava previsto para o funcionamento da Câmara, máquina de pessoal, desse tipo de gastos, de facto, aí
quase que se executou totalmente. 78,09. A despesa de capital são os investimentos que a Câmara faz. Essa, enfim, foi executada em apenas 42% e dos quais, como vimos pela análise à execução das grandes opções do plano, a maioria delas reporta a anos anteriores. E isto pronuncia algo de grave. É que temos um endividamento crónico e rolante do município. Rolante porque vai andando de ano para ano. Tivemos 2 grandes balões de oxigênio. A alienação do edifício termal à Termalistur, que permitiu, por via encapotada, obter um empréstimo para a Câmara Municipal e que aliviou bastante. Julgo que na altura os números de negócio foram à volta de 10 milhões de euros, ou 13 milhões. Corrijam-me se estiver errado. E, por outro lado, o plano de regularização do Estado, de pagamentos a fornecedores. O que é certo é que, volvido pouco mais de um ano, depois dessas 2 fantásticas operações financeiras, e note-se, sem contabilizar o custo daquilo a que eu chamaria as obras de regime, as belas variantes, temos em dívida, neste momento, fora o endividamento médio e longo prazo, o endividamento bancário, temos, a título de compromissos por pagar, sem essas variantes, sublinhe-se, 7.907.000 euros, 907.827 euros e 42 cêntimos. Estes números são muito pequenos. Depois de 2 financiamentos daquela ordem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos em moeda antiga 1.400.000 euros de endividamento a fornecedores, de endividamento corrente novamente. 1.400.000 contos em moeda antiga, 1.400.000 contos de endividamento corrente. É evidente, e não quero fazer com isso, não quero fazer. Se me permite, para não persistir no erro, estão lá as variantes. Eu sei que estão as variantes na execução, Sr. Presidente. Está a 80% das variantes. De 80%? Então vamos lá ver. Execução de opções do plano. Sr. Presidente, eu não posso me enganar, não sou como alguns elementos que passaram pelo seu partido, que não se enganam, raramente têm dúvidas. Não sei se é militar. Olha, Sr. Presidente, eu se não estou em erro, a folhas 9 do mapa da execução, encontramos aqui variantes à Vila, ligação da Avenida Sá Carneiro à Nacional 16, que é outra coisa, em que, de facto, de obras há uma execução de 60.000 euros. É o que aqui está. Da Nacional 227 e Nacional 200 e Nacional 16 à Regional 228... Eu sei que... Não, eu... É o pago. O realizado é outra coisa. Ou seja, o realizado entra em dívida. Entra em dívida, mas... Só estás a ver o pago. A questão está sempre a correr mal. Não está a correr mal, sabe... Sr. Deputado Mário Pereira, eu agradecia, Mário Almeida, eu agradecia-lhe de uma vez por todas que respeitasse quem conta 2 ou 3 dias de antecedência se dá ao trabalho de ler estes documentos, porque o senhor desafio a aqui vir e dizer se os leu e se os analisou. O seu trabalho não é sério nesta Assembleia. Senhor Deputado, e com isto não fico... Sr. Presidente, desculpe, eu exaltei-me, não estou em condições de continuar debaixo deste tipo de insultos ao trabalho de pessoas que se dedicam ao Conselho em nome de quem nem sequer os documentos analisou.